Valendo a partir de agora o último episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida no ano de 2025. É claro que foram mais de 50 episódios e é o momento de nós agradecermos aqueles patrocinadores, apoiadores que acreditaram no nosso projeto, do nosso canal. Abraço especial para o pessoal da Intel, da Combitrans, do MC Group, também o pessoal da Morlan, da Grife Boutique, que é responsável pelo nosso visual, SRT, a Funerária Trito, Arcângelo Clínica Médica. São aqueles apoiadores ao longo desse ano de 2025 que com certeza queremos tê-lo, todos eles, nesta continuidade. E para marcar esse nosso último episódio, o nosso convidado é um médico, o Dr. Fernando Trito Misto, 41 anos de idade, ele é um pediatra intensivista, imaginem bem, né? Pediatra que trabalha em UTI também, com esse cuidado especial às nossas crianças. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui, Fernando. Seja bem-vindo. Obrigado, Tarcísio. É um prazer enorme estar aqui hoje conversando com você, batendo esse papo. Nós estamos aqui, Fernando Trito Misto. Trito, principalmente a família da sua mãe, muito conhecida. Gostaria que você prestasse também uma homenagem não só à família da sua mãe, como também do seu pai. Como que se deu, né, esse início, principalmente no caso do Valdemir, que chegou aqui e é um cidadão orlandino adotado por todos nós. Claro. Trito realmente é por conta da minha mãe, né? Tem uma família aqui conhecida, família grande. Meu saudoso avô, né? Na época tinha uma fábrica de móveis, depois ele acabou montando a funerária, e todos conhecem, né? E meu pai, a família dele é de Guariba, e ele trabalhava com montagem industrial. Num certo ano ele veio para Orlândia, onde conheceu minha mãe, né? E eles se casaram e ele permaneceu aqui. A parte da família dele, os irmãos, meus tios, ficam todos em Guariba. E ele está domiciliado aqui mesmo. Agora, só você de filho, né? Só fui eu de filho. Agora, durante a sua infância aqui em Orlândia, é bom que a gente saiba a sua trajetória estudantil também. Em que escolas você frequentou, tanto creche, pré-escola, ensino fundamental? Como é que foi a sua trajetória? Legal. Comecei no Faz de Conta, né? A parte infantil, né? No Faz de Conta. Depois, Colégio Professor Geraldo Rodrigues, que o nome mudou para Raízes e Asas. Depois eu terminei aqui até o terceiro colegial. Fui para Ribeirão, fiz cursinho e entrei em medicina. Agora, quando você passou por aqui, tem algum contemporâneo da sua época que também trilhou com você a trajetória e, no caso específico, que fez opção por medicina? Tem algum deles? Tem o Matheus, o Matheus Vasco, tem o Yuri também, Golino, né? A gente tinha mais ou menos a mesma idade, nós moramos juntos, né, no cursinho, e os três nós fizemos medicina. Aquela inevitável pergunta que eu sei que você gostaria de fazer. A pessoa vira médica, tem alguma vocação, alguma pessoa da família que tenha te inspirado, enfim, como surgiu o desejo de se tornar médico, Fernando? Olha, Tarcísio, foi algo, acho que natural. Eu sempre pensei, né, desde quando estava no começo do colegial, que eu queria ser médico. É uma ideia que eu já tinha bem segmentada. Mas também tiveram duas pessoas que passaram na minha vida, que eram mais velhas que eu. Um era o Dr. Jackson, que é um primo da minha mãe, que cuidou de mim desde pequeno, e é pediatra, né? Sempre foi uma pessoa que me inspirou muito. E um primo meu, o Ayrton Arcângelo, que também fez pediatria, a gente conversava muito, também sempre foi uma fonte de inspiração. E eu já sabia que queria trilhar medicina, e é engraçado. Desde o começo, quando eu entrei na faculdade, geralmente a gente tem muita dúvida, porque você às vezes entra pensando que vai fazer uma especialidade, de repente você vai no internato, vê que gosta de outra. Desde o começo eu sabia que eu queria pediatria e eu nunca mudei, assim, foi sempre algo que eu sempre quis. Então, fiz a residência de pediatria, depois fiz a residência de UTI e estou aí desde 2000, terminei todos os estudos em 2013 e estou então trabalhando. Agora, é interessante que ambos os médicos, seus primos, né, eles, na verdade, têm a carreira não só de medicina, mas também pediatria. Mera coincidência. Acho que ajudou um pouco aí, né, na minha escolha, mas é isso.
Agora, você fez medicina em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá. Isso. Conte a sua trajetória estudantil. Desde o início, a gente sabe que tem aquela fase que todo mundo estuda junto, até ter uma definição de especialidade. É importante que a gente conheça também esse lado da sua trajetória estudantil já no âmbito da medicina. Legal. Então foi assim, eu passei no vestibular na Barão de Mauá, comecei, né? Se eu não me engano, foi 2005 e iniciei. Na época você tem, nos 4 primeiros anos, as matérias básicas. Então você não vê especialidades diferentes. A formação começa ali, certo? Depois disso, no 5º ano, a gente começa a entrar para o hospital, né? Lá a Santa Casa é o hospital de base, né, que a gente utilizava, Santa Casa de Ribeirão. E fiquei 2 anos fazendo internato. O internato é a vivência do médico no hospital, aprendendo no dia a dia, né? Quando ele sai da teoria e começa a ir para a prática. Depois disso, que você termina a faculdade, né? Formei em 2010 e aí você está apto a trabalhar. Então comecei a dar plantão na região aqui, Salles Oliveira, no Poranga, né? Orlândia, e já prestei a prova de residência. Prestei a prova do Sul São Paulo e algumas outras. Eu passei no Sul São Paulo e eu queria muito fazer uma residência de pediatria lá em São Paulo chamado Menino Jesus, que era uma excelente residência. E eu fui classificado bem, mas quando eu fui para escolher, é como se fosse um leilão, sabe? Você chega lá, tem um auditório, né? E os primeiros vão levantando a mão escolhendo onde quer. Um antes de mim escolheu, era a última vaga do Menino Jesus, era a 4ª vaga, né? Eu era o 5º, e aí na época eu pensei, bom, se eu não conseguir aqui, eu vou tentar ficar mais próximo da família. E escolhi Franca. E foi uma sábia decisão, porque eu consegui ficar perto da minha família, estar perto aqui de todo mundo em Orlândia. E também era uma residência excelente, né? Teve uma ótima formação. Então fiquei aqui. E lá em Franca a residência era na Santa Casa? Na Santa Casa. Perfeito. Isso, Santa Casa de Franca. Terminei a residência. Fui trilhar UTI, passei em duas residências de UTI, foi Uberlândia e na Unifesp em São Paulo. Eu queria muito fazer na Unifesp e fui para a Unifesp fazer residência. Fiquei 2 anos lá fazendo UTI, depois voltei para trabalhar aqui. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que todos fariam, né? Essa questão do cursinho é uma época complicada da vida. É claro que eu passei por isso também, né? Eu acabei ingressando no curso de Engenharia Civil da USP, em São Carlos. Eu tinha 17 anos, mas são tempos em que a gente dedica 24 horas. E não se repetiu com você também, aconteceu isso, né, Fernando? Exatamente, Tarcísio. É assim, ó, você fica o ano inteiro estudando e tem que ter uma rotina, né? E não é fácil você chegar lá no fim do ano, você não conseguir aprovar e ver que você perdeu um ano. Essa é a palavra, você perdeu aquele ano na sua vida. Claro, você ganhou um pouco de bagagem que você vai somar com o próximo ano de cursinho para poder prestar de novo. Mas é muito ruim mesmo, né? É uma sensação ruim. Por isso que quando a gente passa no vestibular, dá aquela explosão assim, né, de felicidade, que você conseguiu vencer, né? Vencer os anos perdidos. E como é que a família reagiu? Eu imagino o teu pai e a tua mãe ao receber a notícia que você havia conseguido passar no curso que você sempre sonhou. E eles também, né? Exatamente, ficaram muito contentes. Minha mãe acho que na hora não acreditou, né? Ela estava assim até meio perdida, de repente ela me ligou muito feliz, né? Ela me retornou feliz a ligação, falando muito feliz, e é a faculdade que ela tinha estudado, né? Ela fez faculdade lá na Barão, então acho que ela ficou mais feliz ainda. E graças a Deus deu tudo certo. Eles me apoiaram muito, né? Tiveram o tempo todo comigo, eu só tenho que agradecer mesmo. Agora, você traçou a trajetória, fez a residência primeiro Santa Casa Franca e depois você foi para a Unifesp, que é uma grande universidade, conceituada, um hospital conceituado. Ou seja, você amadureceu mais ainda em Franca e quando você chegou em São Paulo, aí era full time, dedicação total, né? Eu imagino. Tarcísio, os tempos, eu posso dizer que os tempos da residência antes eram diferentes. Hoje existe uma grande fiscalização para o residente em termos de horário, cumprir carga horária, né? Na minha época, a gente nem olhava a carga horária. Com certeza, a gente extrapolava todas. No dia 20 do mês, eu já extrapolava todas as horas, né? Hoje há uma limitação? Você não pode ter mais essa carga horária? Como é que na funciona? verdade, às vezes até passa, mas hoje em dia é mais olhado, olham mais essa parte, né? De quanto tempo, algumas, né, residências. Na minha época, a gente nem olhava isso. Eu chegava 4h30, 5 horas da manhã do hospital,
porque eu tinha que ver o paciente que foi admitido à noite, ou na madrugada, ou no dia anterior. Então eu tinha que entender aquele paciente, tinha que colher o exame do paciente, a gente que colhia os exames. Eu descia com os exames para o laboratório do meu paciente e 7 horas da manhã o chefe estava esperando para passar a visita. E era muito rígido, então a gente não podia titubear ali, tinha que saber o caso certinho. E depois a gente só ia embora na hora que acabassem todas as pendências. Isso então era 5, 6, 7, 8 da noite, né? Então foi uma época muito puxada, mas de muito aprendizado e que eu falo que eu não me arrependo em nada, faria de novo. Agora, quanto tempo você fez essa vida em São Paulo? 2 anos. Foram 2 anos. 2 também em Franca antes? 2 em Franca. Então 4 anos. 4 e aí anos. você terminou para ir e dar sequência ao seu trabalho. Exato. Saiu e foi para Franca, voltou para Franca, é isso? Exato. Quando você terminou em São Paulo? Foi isso mesmo. Eu saí da residência, estava terminando a residência, né? Teve um colega nosso lá da UTI, que ele teve um problema cardíaco, ficou afastado no hospital da Unimed, e eles me convidaram para cobrir naquele mês esse colega. Eu voltei, fiz a cobertura, né? Até o colega retornar. E de passado um tempo, o diretor da Unimed me ligou para uma reunião, não sabia nem do que se tratava, né? A gente vai com medo, né? E ele falou: olha, seja bem-vindo, seus colegas, né, te acolheram aqui. Faziam 15 anos que não entrava ninguém na UTI, né? A equipe estava completa. E fiquei muito contente. E de lá para cá, graças a Deus, tudo foi caminhando, né? Montei o consultório, no começo você vai devagarzinho, e hoje, graças a Deus, estou bem tranquilo mesmo, assim, com consultório cheio, plantões organizados, né? Eu peço só paciência a você, porque de qualquer maneira a gente vai tentar explicar a figura do pediatra, do obstetra, do ginecologista. Explique para a gente, para aqueles que naturalmente não saibam essa diferença, é importante que a gente detalhe bem o papel desses profissionais, tanto na geração até quando vem a vida, né, da criança. Sim. O ginecologista cuida da mulher, né? Ele cuida da mulher até antes do concepto, né, de ter o bebê, né? Então, a adolescente já vai no ginecologista, depois, né, a mulher na vida adulta também, em todas as idades depois, né? E aí, quando engravida, a mulher engravida, ela faz um segmento com o ginecologista mensal, né? Mês a mês, ou às vezes consultas até com intervalo menor, ela vai no ginecologista para ser avaliada e avaliar como que está a gestação. Isso é o pré-natal que eles dizem? É o pré-natal, exatamente, Perfeito. o pré-natal. E hoje tem algo de diferente que eu queria te falar. Os convênios já liberam a consulta com o pediatra antes do bebê nascer. A mãe tem direito, depois de 32, 33 semanas ali, de passar numa consulta. Então é muito comum no meu consultório, quase que todos os dias, ou muito frequente, chega uma gestante para a gente poder orientar, porque a mãe quer conhecer o pediatra, né? Ela quer entender e conhecer o pediatra, e ela vai para tirar as dúvidas. Então a gente senta, bate um papo, oriento ela, né? Depois disso, na hora do parto, né, o anestesista faz a anestesia na mãe, geralmente a raquianestesia, o ginecologista faz a cesárea ou a gestante evolui para um parto normal, assistido pelo anestesista, pelo ginecologista, e aí é onde a gente entra. Quando nasce o bebê, né, quando corta o cordão umbilical, é a vez do pediatra. E aí a gente pega esse bebê, sempre mostra para a mãe, primeiro contato pele a pele, né, quando o bebê nasce bem, né, contato pele a pele, mostra para a mãe, deixa ele ficar sugar, contato com a mãe no colo. Depois a gente leva o bebê para um berço e vai cuidar dele. Aí é comigo. Aí a gente faz os procedimentos, avalia, examina, né, tem que cortar o cordão, colocar o clamp, né, e aí é comigo. Agora, e esse período da figura do pediatra, até de forma sistemática, vai até qual a idade da criança? Olha, seria o desmame, falando assim de uma linguagem um pouco mais direta? Pediatra, na teoria, hoje existe a ebiatria, né, que é quem cuida de adolescentes, né? Então a gente teria aí de 14 até 18 anos pela lei, né? Pelo que rege, né? Particularmente, eu não tenho problema com idade. Chega um adolescente de 14, 15, 16, até 17, 18 anos eu atendo normalmente, né?
Dentro do que eu consigo, eu atendo normalmente. Então, isso vai muito de cada um. Tem pediatra que limita numa certa idade, né, depois passa para a clínica médica. No meu consultório, principalmente os pacientes que já são meus pacientes antigos, que eu já os conheço. Então, eu atendo até 16, 17, 18 anos. Uma pergunta que se faz necessária. Pediatria é uma fase bela da criança, que ela vem ao mundo. Agora, o pediatra intensivista sinaliza a possibilidade que essa criança, após a concepção, esteja com algum problema de saúde. E já é duro o UTI, a gente imagina, eu pelo menos no meu imaginário eu penso assim, já é difícil a UTI, que é o limite, né, daquele risco, aquela história toda. Por que você optou por fazer a pediatria e no segmento também intensivista, Fernando? Olha, Tarcísio, na verdade eu acho que foi uma descoberta, assim, uma paixão, porque eu realmente não tinha ainda essa ideia da UTI, de como era, mas na minha residência de pediatria nós você passa pela UTI, você passa por todos os estágios, e eu passei pela UTI durante 3 ou 4 meses, né, e eu apaixonei. Realmente é isso, é uma adrenalina, né, a gente fala que é o último recurso, né, que a gente tem que ir lá e fazer o nosso melhor. E é algo muito desafiador, né? Então sempre assim, eu sempre me desafio muito. E quando eu vi que era algo que poderia realmente impactar e mudar, e eu gostei, eu decidi fazer. E fiz o TI. Só para te explicar, existe uma diferença, né? Existe uma diferença que o neonatologista é quem cuida de recém-nascido até a idade de 1 mês. O intensivista pediatra, ele cuida de crianças a partir de 1 mês. Por que eu falo isso? Nas UTIs aqui da nossa região, Franca, né, onde eu trabalho, a gente fala que a UTI é mista. O que é isso? Tem desde recém-nascido que acabou de nascer e precisou ir para a UTI, até, por exemplo, um adolescente de 14 anos, né, que é o nosso limite. Então, a UTI mista a gente tem que atender todos os públicos. Alguns hospitais, como por exemplo na Unimed Ribeirão, onde eu trabalhei, são UTIs separadas. Então, o intensivista pediatra ele fica na UTI pediátrica com crianças maiores e o neonatologista fica com crianças até 1 mês. Né? É separado. E até eu vou comentar isso porque eu sempre trabalhei com neonatologia, por estar numa UTI mista. Agora, recente, eu fui para o Rio de Janeiro, eu prestei a prova de título, então, além da UTI pediátrica, eu consegui o título de neonatologista. Então, eu sou neonatologista e intensivista pediatra. É só uma titulação, né? Porque, na verdade, na prática, eu vou continuar trabalhando na UTI, né? Mas essa é uma observação absolutamente pertinente, porque, afinal de contas, nem todos os hospitais da região têm essa estrutura da UTI neonatal, né? Daquela criança que nasce e tem algum problema de natureza respiratória, o que seja. Quantas cidades aqui da região de Ribeirão Preto que tem UTI neonatal? Olha, em Franca nós temos 3 UTIs, a UTI da Santa Casa, que são 24 leitos, é uma UTI mista. A UTI do Hospital São Joaquim são 10 leitos, comporta até 12, né, quando precisa, que é uma UTI mista. Mista eu falo recém-nascido até 1 mês e depois de 1 mês, né, de todas as idades, de recém-nascido, 0 dias de vida até 14 anos. Então, regional, Hospital Regional, que agora chama Rap Vida, né, a Unimed e a Santa Casa. E em Ribeirão nós temos algumas. Que eu me lembre, tem o HC, que é uma UTI muito grande, ela é dividida, o Hospital da Unimed, tem São Lucas, temos em Sertãozinho também uma UTI, que também é do Rap Vida, e acho que são essas aqui na região. Apenas para a gente entender, doutor Fernando, diga para a gente por que a UTI neonatal tem que ter alguns equipamentos que as outras UTIs de qualquer hospital, daqueles que não foram mencionados, não têm. É o calibre certo da questão da ventilação. Como é que funciona isso? Vamos lá. Realmente é isso, Tarcísio. A gente tem que entender que na UTI neonatal, hoje, primeiro eu vou fazer só uma antecipação. A gente hoje mudou muito o tratamento do recém-nascido, né? Eu nasci em 1984, nasci prematuro. Naquela época, a gente tinha oxigênio e oração, né? Não tinha muita coisa. E depois foi melhorando. Até rima, né? Ventilação e oração. E oração, Então, era desafio, né? Então, eram sobreviventes. E aí, depois disso, foi melhorando. Aí,
Nos anos 90 chegou o advento do surfactante. O surfactante é um líquido que a gente injeta no pulmão do bebê para, entre aspas, abrir o pulmão do bebê e conseguir respirar. Porque o bebê produz o surfactante com 35 semanas. Se ele nasce antes das 35, ele não produziu. Então hoje, né, depois, né, que foi feito o surfactante do advento, a gente injeta o surfactante no pulmão para ele abrir, né? Isso começou a mudar paradigmas, né? E cada vez mais a gente tem melhorias para o recém-nascido, ao passo que a gente hoje consegue tratar um recém-nascido de 500, 600, 700 gramas. Conforme foi melhorando isso, os aparelhos, né, as tecnologias, a gente conseguiu tratar bebês menores. E hoje em dia nós temos respiradores muito modernos, né, com sensibilidade. A questão do pulmão do bebê é que tem que ter uma extrema sensibilidade para tentar entender esse pulmão quando ventila. Não é só injetar o ar lá dentro para o bebê respirar. A gente tem que ter uma precisão entre o volume, a pressão, né, que esse bebê precisa por essa oxigenação. E hoje a gente está muito melhor. Até porque, se não houver essa sensibilidade, causa danos irreversíveis ao pulmão do próprio bebê, né? Exatamente. Você imagina que são, só para você poder entender, né? Imagina que o pulmão são lá vários saquinhos de ar pequenos, micro bexiguinhas ali, né? Então a gente precisa ter um controle para não inflar uma mais que a outra, né? Ou às vezes, se o ventilador for agressivo, acaba rompendo isso daí e vai lesando esse pulmão desse bebê, né? Agora, uma curiosidade pessoal que eu tenho. No seu caso, na sua trajetória, qual foi o menor bebê, o mais leve que você, e com menos semanas, assim a gente pode dizer, que você conseguiu profissionalmente dar esse suporte para que ele pudesse tocar a vida? Olha, Tarcísio, eu acho que foram 500 gramas. 500 gramas? 500 gramas. Quantos meses tinha? Tinha acho que 24 ou 25 semanas, né? Hoje, né, antes a gente tinha realmente uma limitação, né, às vezes até de aceitar, né? Hoje não, na verdade a gente entende que a partir de 23, 24 semanas o bebê já é viável, né? Por exemplo, foi no meu consultório essa semana um bebê que ficou com a gente 3 meses na UTI, nasceu com 690 gramas, 27 semanas, né? E tá super bem, né? Tem um aninho aí, tem a idade corrigida, a gente sempre corrige, né? Idade corrigida, a gente fala para a mãe, olha, hoje ele não tem 1 ano, ele tem 7 meses, entendeu? Porque Perfeito. a gente tem que fazer a conta, né, de quando ele teria nascido. E você é um exemplo vivo, né? Você é prematuro. Sou. E não tinha essa droga que tem hoje que ajuda. Não e tá aí firme e forte. Firme e forte. A medicina realmente é fantástica, né? É incrível. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui, porque é um episódio que mexeu com o sentimento de todo mundo, que foi a pandemia da Covid. Fiz aqui uma pesquisa, primeiro caso 2020, e ela durou de 2020 a 2023, a vacina, a primeira aplicação 17 de junho de 2021, a enfermeira Mônica Calazans, lá em São Paulo, e nós tivemos nesse meio tempo períodos muito duros, né? Primeira coisa, na UTI, que você já trabalhava, como é que foi essa questão de mortalidade da Covid envolvendo crianças? Olha, nós tivemos alguns casos realmente também envolvendo mortalidade de crianças, só que a gente tinha conosco que existia algum fator protetor ali que a gente também não conseguia entender. Por que eu te digo isso? Porque a gente teve um número muito maior de adultos em proporção a crianças, né, que foram a óbito, que evoluíram com gravidade. Isso é estatístico, né, Pedro? Isso é estatístico. Então, graças a Deus, sim, tivemos alguns casos, teve alguns com desfecho, mas nem sequer foi próximo do que foi a questão do adulto na pandemia, né? Mas, de qualquer maneira, era muito difícil também esse tipo de convivência, os cuidados que tinha que se tomar. É algo realmente que já num ambiente de UTI é difícil, imagina UTI em tempos de Covid, né? Exatamente. Era tudo muito novo, né, Tarcísio? A gente estava aprendendo a lidar com tudo. Então a questão, a gente teve que mudar a rotina de paramentação, usar máscara, né? Quando a gente ia entubar qualquer criança, a gente tinha que realmente preparar diferente, né? Colocar aqueles escudos, né, de proteção. Realmente foi bem desafiador mesmo, porque a gente tinha que se proteger também, né, para não pegar até chegar a vacina, né? A gente não podia nunca sair da linha de frente, mas também tinha que se resguardar. Então foi onde a gente começou a ter esses equipamentos de proteção individual, né? Particularmente na sua vida pessoal, todo Orlândia sabe,
do drama que o nosso querido amigo Valdemir Misto, seu pai, passou. Ele pegou Covid em que ano? Foi exatamente no começo de fevereiro, acredito que 10 a 13 de fevereiro. Eu tenho isso muito nítido, De né? 2021? 2021. Isso. Que foi realmente um período crítico aqui. Eu estou vendo junho de 2021, 3.282 mortes no único dia. É algo realmente impressionante, né? Impressionante. Ele tinha tomado realmente a vacina 13 a 14 dias antes, só que não tinha dado tempo de imunização, né? Então acho que esse foi o grande problema. Agora, o que aconteceu com ele propriamente? Ele deu uma gripe, apareceu algum sintoma? Como é que foi esse drama que você, como filho, enfrentou e ele também como paciente? Na verdade, ele começou realmente com sintomas gripais, né? E na época os sintomas eram bem exacerbados, né? Eu deixei ele isolado e fiquei monitorando, né? Eu estava em Franca, vinha, avaliava ele, voltava, né? E até que um dia eu tive que interná-lo porque começou a cair a saturação, né? Às vezes o paciente ele até não estava tão taquipneico, taquipneico é respirando cansado, mas a saturação às vezes estava mais baixa, né? E foi isso que aconteceu. E aí tive que interná-lo lá em Franca. E aí, em Franca que ele ficou internado durante todo esse período, então? Exatamente, ele ficou internado lá na UTI do Hospital São Joaquim, foram dias muito difíceis, né? Eu nunca esqueço, eu estava com meu pai no pronto-socorro, né? Eu fui lá, estava trabalhando, saí do consultório, fui lá avaliado. E quando a enfermeira coletou a gasometria é um exame que a gente vê a oxigenação do sangue, né? Então ela coleta aqui na artéria. Quando eu olhei e vi que o sangue, porque como eu trabalho em UTI, já colhia também sangue, né? Gasometria. Vi que o sangue estava um pouco mais escuro, eu já pensei, não tá legal. Né? E aí ele internou, 2 dias depois ele precisou ser entubado, ficou acho que 10 dias entubado e graças a Deus recuperou. Né? Foi estubado depois de 13 ou 14 dias, se eu não me engano, e ficou bem. No começo é muito ruim porque o paciente perde muita massa muscular, fica muito fraco. Eu lembro que quando eu fui buscar meu pai, ele não conseguia andar, né? Tava bem difícil mesmo. Para subir a escada de casa foi uma coisa muito difícil. E graças a Deus e minha mãe que ficou lá o tempo inteiro e estimulando, e a gente mexeu na alimentação, suplementação, ele já zerou, né? Houve algum fato que você acha, algum remédio, algum procedimento que teria ajudado esta recuperação do seu pai, particularmente? Olha, eu sei que é difícil, porque, para quem não sabe, é difícil o próprio médico cuidar do seu pai. E nesse caso você não teve nem condição emocional de ficar na UTI junto com ele, né, Fernando? Não. Porque... Quando ele ficou doente, que ele subiu para a UTI, lógico, todos os médicos lá são meus amigos, né? A gente tem um grande laço aí de amizade. E eu não quis entrar, né? Eu falei, não, eu não vou entrar. Eu bloqueei, assim, não quis ficar lá dentro da UTI. Até ele melhorar, eu não consegui. E eu ligava, né? E sempre estava presente, sempre via os exames. E eu acredito, Tarcísio, que o Covid foi uma experiência. Ninguém sabia como fazer, porque é uma doença que chegou sem treinamento, sem ter treinamento, né? A última pandemia que tinha tido era do H1N1, que o comportamento era diferente da do Covid. E aí as pessoas começaram a ter que aprender com o carro andando ali, né? E foi isso que aconteceu. E é uma coisa que eu te falo que eu comecei a pesquisar números, né? Comecei a ir atrás de estatística e tentar entender, porque a gente não tinha algo a se apegar, não existia um remédio que funcionava, não existia nenhuma mudança ali, né? Eu sempre soube que quando ele estava internado, se o rim evoluísse mal, se tivesse uma insuficiência renal, o quadro realmente era muito pior. Graças a Deus o rim o tempo todo ficou bem, mas eu comecei a ver também estatísticas. Então eu pegava vários hospitais e começava a ver quantos, porque isso era boletins, eles soltavam, não sei se você lembra, lembro. Tinha os boletins. Então eu lembro quantos que internavam e quantos que evoluíam para óbito, porque os que às vezes eram curados a gente não tinha no dia. E comecei a entender que alguns lugares tinham uma taxa de óbito menor a cada 100 pacientes, por exemplo. E essa sua estatística vale aqui para a região nossa, de Franca, Ribeirão. Exato, não precisa mencionar a cidade, mas teve uma que chegou a 70%, 80%. Exatamente, teve uma cidade que teve 82% de óbito, né? Grandes hospitais como Sírio, Einstein, a taxa era 14%, 18%, 20%. E eu comecei a entender depois disso que era experiência, expertise mesmo do médico estar lá
manejando o Covid. E isso a gente comprovou depois, porque depois de um tempo, além do advento da vacina, que foi o que mudou tudo, né, de panorama, mas os pacientes que internavam, eles internavam e o manejo, depois de um certo tempo, começava a ser melhor, porque o médico já tinha aquela experiência, já sabia para onde ir, né, os sintomas que pioravam. Então eu acho que isso que fez um pouco a diferença no Covid. Se é que a gente pode falar que teve alguma diferença, né? Agora, a gente sabe que além do trabalho hoje seu focado na Cidade Franca, você também presta atendimento em alguns sistemas, inclusive aqui em Orlândia, na saúde pública, através da clínica da Arcângelo Clínica Médica, Exato. que é inclusive de propriedade do seu primo, Dr. Ayrton, que nós inclusive já ouvimos aqui no nosso canal. Faz um trabalho muito bem avaliado pela população e sei também que você faz um ótimo trabalho atendendo no seu segmento no Jardim Cidade Alta. Conte para nós essa sua experiência também de lidar com saúde pública. Tarcísio, eu sempre trabalhei, né, com saúde pública, né? Em Franca eu trabalhei durante 10 anos no pronto-socorro municipal, no pronto-socorro da prefeitura. Era uns plantões assim, muito exaustivos, mas era um plantão muito gratificante, né? A gente atendia aí uma média de 70, 80 crianças por dia na época de pico. E quando o Ayrton me chamou para trabalhar aqui, ele me ligou, me convidou, eu não pensei duas vezes, porque eu vou te falar de verdade, eu sou filho de Orlândia, né? E eu sempre quis ter a oportunidade de trabalhar aqui. Então foi uma forma que eu vi de conseguir trabalhar, às vezes atender os filhos das pessoas que são meus amigos, que eu conheço. E graças a Deus deu tudo muito certo, né? Eu atendo lá 1 a 2 vezes na semana, todas as quartas e algumas terças. Eu chego sempre cedinho, já tem fila lá, então graças a Deus a população aceitou, né? Gostou do meu trabalho. Eu tento sempre me empenhar para fazer o melhor também. E acho que é isso. Um dia normal de trabalho, quantas crianças você consegue atender com uma qualidade boa, né? Não é o número de consultas que mensura, Exato. mas é a qualidade do atendimento, né? Olha, Tarcísio, eu limito a 20 crianças para sempre conseguir fazer um bom atendimento. Só que sempre que eu tô lá e chega demanda espontânea, o que a gente fala demanda espontânea? A mãe vai lá às 6, 6:30 da manhã, tem mãe que chega às 5:30 da manhã para pegar a vaga na fila, fala, meu filho está com febre. Eu não vou deixar aquela criança com febre e ir embora, né? Então eu falo, nós vamos ter que acolher. Eu tento sempre acolher o máximo, né? De crianças. Eu já cheguei a atender 29 crianças num dia. Eu fui embora, tinha o consultório 1h30, eu fui embora sem almoço, fui embora direto. Não tem problema. É que eu tinha que fazer aquele trabalho aquele dia, entendeu? Agora eu entendo que também esse seu trabalho com a saúde pública renova também até os seus conceitos. Eu acho que é bom isso, não é? Não te traz uma alegria pessoal? Traz muito uma alegria pessoal, é muito gratificante, né? Sempre quando entra uma mãe nova, eu pergunto, como você me conheceu? Né? Alguém que indicou? E a gente sempre, para saber, né, a gente tenta às vezes pegar a expectativa do paciente ali. Ela fala, nossa, fui indicado por ciclano, sou amiga de fulano, que legal, então eu tenho uma responsabilidade dobrada agora, né? Porque se ele me indicou, eu tenho que fazer valer a dele e a minha. E a recomendação. E a recomendação, E graças a Deus está indo tudo muito bem, dando tudo muito certo. Muito bom. Eu gostaria de ter uma curiosidade. Eu vi o seu currículo que é bonito, tal. Eu vi nutrólogo também nessa área. Você fez também esse tipo de segmento? Fiz. Mas pensando num primeiro momento na criança, né? Seria a alimentação de uma criança. Explique para nós como é que foi esse curso seu. Explico. Essa qualificação, essa especialização, na verdade. Na verdade, 2018, quando eu comecei, né, foi mais por um interesse próprio. Eu sempre lutei contra o peso, achei sempre muito difícil emagrecer, sempre foi muito difícil mesmo. E aí eu fui fazer nutrologia para tentar me ajudar e entender o metabolismo, né? Então foram 2 anos que eu fiz de curso, eu ia uma ou 2 vezes por mês para São Paulo, né? Sexta, sábado, voltava domingo. E consegui terminar a residência de nutrologia. Depois disso, eu recebi 2 propostas para fazer um curso de nutrição infantil. Foi próximo da época da pandemia, a gente fez online, né? Uma na Universidade de Munique.
E consegui terminar esses 2 cursos, né, de especialização, um pela Universidade de Munique e outro em Boston, de nutrição infantil, e eu uso muito isso no dia a dia, né, no consultório, no trabalho, né, e é isso. Agora, especificamente, a gente nota que essa questão da alimentação da criança, a mortalidade infantil tem caído bastante. Sim. É resultado também de toda uma política, inclusive no setor de alimentação da própria criança, né? Isso mudou muito, né? Isso mudou muito. Inclusive em áreas que a gente não tem tanto recurso, né? Ainda com muita tristeza, nós temos um grupo de intensivistas, né? De vários médicos do Brasil, lá da Unifesp onde eu formei, então tem vários médicos lá. E a gente discute caso, né, posta alguma coisa que a gente atendeu, ainda a gente vê, às vezes, o colega postar, por exemplo, em alguns estados lá no norte, crianças caquéticas que chegam com uma desnutrição extrema. Graças a Deus, isso melhorou muito. A gente, aqui no estado de São Paulo, não vê, é muito raro a gente ver, né? Mas ainda existe em alguns lugares pontuais, sim. É o grande segredo, né? Condição sanitária e alimentação. Exatamente. Que isso aqui garante a sobrevida, né? Exatamente. Agora, não poderia perder a oportunidade, já que falamos em nutrição, existe o Mounjaro, que Sim. foi um novo conceito nessa questão de perda de peso, né? Tem aquela cirurgia bariátrica, tem o Mounjaro, não precisa de cirurgia, e você experimentou o Mounjaro pela sua própria necessidade. Eu gostaria que você explicasse tecnicamente, profissionalmente, a sua visão a respeito da utilização desse medicamento. Tá. Então eu vou começar. Quando eu fiz a pós-graduação de nutrologia, na época a gente era muito limitado, Tarcísio, em termos de medicamento para obesidade, né? E foi um dos motivos que não me fez seguir. Um outro motivo que acho que é o principal é que eu gosto muito da pediatria, não trocaria nunca, mas a gente, entre aspas, eu criei pelo menos uma frustração porque a gente não tinha recursos medicamentosos tão eficientes. A gente tinha a sibutramina, que tinha uma perda aí de 5 a 7%, mas era muito efeito colateral, né? O paciente tinha muitos efeitos, muitos não podiam usar. Depois começou a surgir algumas esperanças aí, que foi o Saxenda, mas que tinha uma perda aí de até 10%, mas era diária, a pessoa tinha que se picar todo dia e não tinha tanto efeito. Depois veio o Ozempic, que já teve uma melhora aí, né? Era uma vez por semana, já tinha pacientes conseguindo perder peso adequadamente. Mas eu vou te falar que a guerra contra a obesidade começou a ser vencida com o Mounjaro. É um paradigma, né? Eu costumo falar para os pacientes isso, que do Mounjaro para cá a gente está conseguindo vencer a obesidade. Por quê? Porque é uma medicação extremamente moderna, né? Extremamente segura e ela entrega resultados muito bons. Uma perda de peso pode chegar até 30%, 35% do peso corporal. Claro, depende do paciente e não é só o remédio. Depende da alimentação do paciente, da atividade física que o paciente vai fazer, é uma somatória, né? Mas de uma maneira geral, o paciente que usa, ele perde peso. E assim, eu estudo muito, né, sobre a medicação, a gente vê que tem inúmeros benefícios. Hoje a gente já vê estudos falando de benefícios em relação à apneia, outros estudos a gente vê proteção cardiovascular, cardíaca, né? Então realmente, de agora para frente, porque além do Mounjaro, a gente tem outras 3 ou 4 drogas que estão saindo aí do forno, 2026 e 2027, que também são tão boas ou melhores, né? E a gente sabe que agora consegue vencer. Agora, a gente pode dizer de pronto que, pelo que você sentiu como paciente também, como médico estudioso da matéria, você pode dizer que hoje é preferível, sob acompanhamento médico, se utilizar do Mounjaro, ao invés de fazer uma cirurgia bariátrica? Olha... Ou quando é exagerada a obesidade não tem jeito, tem que ser a bariátrica. Qual a sua avaliação, Fernando? Essa pergunta eu vou te responder o seguinte, são dois cenários. Então a gente antes só tinha cirurgia bariátrica para conseguir resolver o problema da obesidade. A cirurgia bariátrica entrega de 30% a 35% de perda de peso corporal.
Só que arrastado a isso, anexado a isso, a gente tem muitos outros senões, né? O paciente ele tem um pouco de desnutrição, então ele tem que suplementar a vitamina. Porque qual que é a forma do paciente perder peso na cirurgia bariátrica? Para às vezes as pessoas entenderem, né? Deixar bem claro. O que é hoje, né? Existem algumas outras técnicas antigas, mas a que a gente se utiliza mais é diminuir um pedaço do estômago, então o estômago não fica com aquele volume tão grande, né? E também, junto a isso, uma parte do intestino é desviada, ela fica lá solta, né? Ele pega o estômago e conecta um pouco mais para baixo do intestino, porque ele diminui ali a absorção. Então, a técnica visa diminuir a quantidade que você ingere e a quantidade de absorção, né? E o paciente perde peso, mas também tem alguns outros efeitos colaterais, né? Como precisa suplementar vitamina, né? Tem uma discreta aí alteração do metabolismo. O Mounjaro, né, é uma medicação que entrega também a perspectiva de 30% a 35% de peso. Não tem esse problema, né, da absorção das vitaminas, né? Mas diante desses dois cenários eu preciso te dar uma outra introdução, um outro parecer. O paciente obeso, a gente tem que entender que desde 2018 a obesidade foi classificada como uma doença. Então, o mesmo que o paciente que tem uma pressão alta, uma hipertensão, o paciente que tem um hipotireoidismo, que é uma doença, o paciente tem que se tratar para sempre, né? Então, não adianta o paciente usar um ciclo ali, um período Mounjaro, e ele não mudar o hábito de vida, a alimentação, ele vai voltar a engordar, ele vai ter que usar de novo. A bariátrica também é a mesma situação. A gente tem uma estimativa de 20% a 25% de paciente que tem ganho de peso com a bariátrica, volta a engordar. Por quê? Porque não mudou o estilo de vida, não entendeu ainda que precisa mudar alguma coisa, entendeu? Na verdade, o remédio ajuda, mas ele próprio tem que se ajudar, né? Porque se fosse tão simples assim, não teria outro tipo de alternativa. Agora, com certeza, o que me espanta particularmente, isso talvez é uma visão que é o outro lado da moeda na utilização do Mounjaro, é que tem muita gente que não precisa emagrecer e acha que está com um pneuzinho aqui e aí desanda a tomar o remédio. Outro dia eu estava numa roda, num evento que aconteceu, eu quase caí de costa, né? Já passei dos 60, alguns jovens na faixa, eu chamei de jovem forçando um pouquinho, na faixa dos 35, 40, 80% estava se utilizando no Mounjaro. Aí há um exagero, né, doutor Fernando? Tarcísio, primeira recomendação é nunca a pessoa usar sem uma avaliação ou uma prescrição ou um acompanhamento médico, né? Isso é muito, assim, isso tem que realmente ser feito muito próximo. Porque a gente sabe, só um parênteses aqui, que o Mounjaro, ele é contraindicado em algumas situações de pacientes, né, que tem algumas doenças, inclusive pode levar a um quadro de pancreatite que é gravíssimo, né? Então a gente tem que sempre alertar o paciente disso. A grosso modo, quais seriam essas doenças que impedem da utilização? Paciente que teve tumor de tireoide, um tumor específico da tireoide, que aí a gente tem que avaliar, né, se é o tumor que impede. Paciente que teve um histórico anterior de pancreatite, a gente não usa. Paciente, por exemplo, que tem um exame de triglicérides muito aumentado, maior que 500, a gente não recomenda usar, né? Então são algumas situações que você tem que avaliar o uso ali. De certa forma, Tarcísio, é uma medicação muito segura, né? Mesmo falando aí do quadro da pancreatite, a chance é 0,02%, mas o paciente precisa ser orientado. Por exemplo, você não vai ingerir bebida alcoólica, porque vai aumentar muito a chance de você ter uma pancreatite. Então tem que ter toda essa conversa com o paciente, né? Até porque o nosso canal e o próprio Dr. Fernando tem responsabilidade. O que nós dissemos tudo aí é muito claro. É um medicamento diferente que chegou, está dando resultado, mas devagar. Não utilize nenhum medicamento baseado apenas no Dr. Google, né? Exato. Dr. Google não resolve. Você tem que ir com um médico que seja desse segmento. Exato. Que, aliás, o próprio Dr. Fernando é um especialista nisso também e dá o atendimento também nesse segmento. Aproveitando aqui no rodapé, Tiago, aqui o telefone para contato, até para que você tenha essa informação. E se utilizar, o faça com absoluta e total responsabilidade. Exatamente.
eu acabei não comentando, né, na resposta anterior, mas você tem toda a razão. Nós temos que classificar o paciente para poder usar. O paciente que você falou que tem um pneuzinho, um sobrepeso, ou às vezes paciente que tem até o índice de massa corpórea normal, não deve utilizar. Como que a gente faz? Primeiro pressuposto é calcular o índice de massa corpórea, né, peso pela altura ao quadrado. Se o paciente for classificado como obesidade ou se ele tiver o sobrepeso com algumas comorbidades, a gente pode liberar o uso. Paciente que está magro com MC normal não deve utilizar o remédio, entendeu? Não é uma prática saudável. Tá certo, pessoal? Doutor Fernando, uma alegria muito grande de ter recebido você, um papo legal, interessante. Eu gostaria de fazer duas perguntas finais. A primeira, olhando o horizonte, fazendo uma comparação da pediatria brasileira com outros países do mundo, em que patamar você qualifica essa especialização da nossa medicina? Olha, Tarcísio, hoje em dia a pediatria no Brasil ela está assim, muito difundida, muito segmentada, e eu acho que com o advento da internet isso só vem a somar para que a gente se qualifique muito mais rápido, né? A Academia Americana de Pediatria, ela lança um artigo, ela lança uma diretriz nova, isso em tempo real a gente já consegue avaliar e conseguir colocar isso na prática. Então eu acho que a gente está bem, assim, bem posicionado mesmo, sabe? E com respeito à sua participação, eu lhe agradeço. Fique à vontade com essa câmera, mandando um recado especial para aqueles que acompanharam essa nossa entrevista. Claro. Primeiro agradecer a esse convite, a poder a gente ter um bate-papo, eu falar um pouco sobre minha vida, né? Dizer que eu estou super aberto à população de Orlândia que quiser passar comigo, as crianças que quiserem, né? Que os pais que quiserem levar as crianças, será um prazer muito grande fazer o segmento dessas crianças, né? E estou à disposição, Tarcísio. Tá aí, portanto, pessoal, é com essa bela entrevista que nós terminamos o ano de 2025. No mês de janeiro, vamos dar uma pequena pausa em termos de novos episódios, vamos trazer momentos especiais daquelas entrevistas feitas ao longo de 2025 e no início de fevereiro nós estaremos de volta e contamos com você mais uma vez com a sua audiência e participação. Excelente final de ano para você.